Aleluia. Agora sim, graça e paz a todos. Agora é minha vez. Todos aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos a essa casa. Estamos felizes de poder ter você aqui conosco. E nós queremos nessa noite, com muita alegria, no nosso coração, compartilhar aquilo que nosso Deus tem comunicado ao nosso espírito. E desde já, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Obrigado, mãe. Em Gênesis capítulo 4. Deixa aberto esse texto. A nossa igreja é casa de adoração. A nossa igreja local, nós caminhamos sobre uma visão dos 5 pilares de uma igreja com propósito. Entendemos que a igreja do Senhor, ela precisa caminhar sobre esses propósitos. Esses 5 propósitos permeiam todo o Novo Testamento, a igreja primitiva. Propósitos esses que faz a igreja andar e trilhar dentro da sã doutrina da palavra. Então, casa de adoração, quais são os 5 propósitos que nós caminhamos aqui nessa igreja? O primeiro. Segundo, comunhão. Terceiro, serviço. Quarto, evangelismo. Quinto, discipulado. Novamente, qual é o primeiro propósito que nós caminhamos? Segundo, terceiro, quarto. Muito bem. A nossa igreja se movimenta dentro dessa visão de caminharmos dentro desses 4 pilares que são o fundamento da nossa igreja, da nossa comunidade de fé. Entendemos que cada pilar desse, ele é importantíssimo para que possamos viver o reino de Deus de uma maneira plena. A principal marca da nossa igreja, a principal identidade, fala justamente a respeito da adoração. Somos uma igreja que respira isso. Talvez ela foi a principal marca da nascença dessa igreja, foi justamente a adoração, porque isso está no meu DNA como pastor dessa igreja. Mas nós entendemos que precisamos caminhar em cada pilar de uma maneira equilibrada. E precisamos entender isso como igreja local, como a minha igreja, e quando eu falo minha igreja, é a sua igreja, precisa se movimentar. E para isso nós temos uma declaração de propósito. Nós temos a declaração de propósito aí na tela. Vim ver que está bonita a minha foto ali, mas não ajuda não, hein? A declaração de propósito é sobre aquilo que nós nos movimentamos, aquilo que nós acreditamos ser igreja, é a missão da igreja. Vamos ver qual é a nossa declaração de propósito? Vamos lá. Comigo, vai lá, 1, 2, 3 e... Somos uma igreja... Essa é a declaração de propósito da nossa igreja. Nessa declaração de propósitos tem os 5 pilares: adoração, comunhão, evangelismo, serviço e discipulado. Então nós somos uma igreja que entrega uma adoração viva e apaixonada. Nós somos uma igreja que nos assentamos à mesa como irmãos. Somos uma igreja que tem a intenção de servir uns aos outros. Somos uma igreja que se fortalece uns aos outros na palavra. E isso até que Jesus venha. Essa é a declaração de propósito da tua igreja. Essa declaração precisa estar muito bem firmada ao teu coração. Porque é sobre isso que nós caminhamos e sobre isso que nos movemos. E sempre nós temos falado, e a cada tempo eu venho e refaço novamente a declaração de propósito. Aliás, refaço não, eu declaro novamente
tudo isso que nós falamos, para que isso possa ficar muito vivo na tua mente, para que você se sinta pertencente àquilo que Deus está construindo aqui. E quando eu falo a respeito dos 5 propósitos, nós temos uma intenção de caminharmos nos 5 propósitos. Como eu disse, cada propósito ele é um pilar, ele é uma base de sustentação para que a igreja do Senhor Jesus se mova e cresça de uma maneira saudável. E há alguns pilares que sustentam essa igreja que nós estamos muito bem fundamentados e funcionamos neles muito bem. Por exemplo, como eu disse, a adoração. A adoração aqui nessa igreja é algo vivo, amém? Nós entendemos que a nossa adoração precisa ser viva, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Então nós gritamos, nós choramos, nós celebramos, nós brincamos, nós sorrimos, porque nós entendemos que temos um Deus vivo e a nossa adoração é um dos pilares centrais. A comunhão é algo muito forte dentro da nossa igreja, nós amamos a comunhão. Amamos sentar-se à mesa uns com os outros, e quando falamos de sentar-se à mesa, isso não tem a ver apenas com comida, né? Às vezes alguns morrem de fome, pensam assim, não, comunhão, o que é comunhão, irmãos? É comida. Irmão, é comida também. Mas o princípio da mesa, o princípio da comunhão fala a respeito de você sentar-se sobre uma mesma altura, onde não tem ninguém maior ou menor. Mas estamos todos alinhados dentro de uma mesma altura e perspectiva, e nós temos comunhão, podemos falar aquilo que há no nosso coração para com os outros. O serviço, o terceiro pilar. Deus levantou pessoas dentro dessa igreja, que são fundamentados dentro desse pilar, que são fortemente defensores dentro desse pilar. Eu dou graças a Deus porque tudo que você está vendo aqui nessa igreja foi construído com a mão dos irmãos. Pessoas que disponibilizaram o seu tempo, gastaram os seus dias para poder estar construindo esse ambiente, esse lugar, para que nós possamos adorar o Senhor juntamente. Essas estruturas foram construídas por vocês. E Deus tem honrado a essa igreja com pessoas que são maravilhosas. E tem nos abençoado, servindo. Mas há pilares que nós precisamos perceber e atentar para que não se torne uma fraqueza dentro da igreja. E há algo que nós temos tentado trabalhar e tentado levantar dentro dessa igreja. Quando nós olhamos dentro da dinâmica dos 5 pilares, nós verificamos o que é mais fraco, o que precisa ser melhorado. E há um pilar que Deus está começando a mover, chamado evangelismo. Deus tem mandado pessoas chaves para dentro dessa casa, pessoas que são apaixonados por essa identidade, pessoas que não se envergonham em sair à rua para proclamar o evangelho do Senhor. Deus enviou uma base missionária inteira para dentro deste lugar. Deus levantou homens, mulheres que estão disponíveis a pregar o evangelho. E Deus está melhorando essa área da nossa vida. Mas hoje eu preciso falar para vocês a respeito do quinto pilar, para que possamos perceber se nós estamos caminhando com ele bem fundamentados ou não, que é o pilar do discipulado. Então repita comigo, discipulado. Discipulado. O chamado da igreja, você precisa entender, é a proclamação do evangelho e o discipular as nações. Então, se há um pilar que precisa movimentar a igreja do Senhor Jesus na terra, é o discipular as nações. Quando olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver nas epístolas de Paulo algumas figuras que os escritores eles trazem a respeito da igreja. Então, por exemplo, você vai ver no Novo Testamento os escritores falando, olha, a igreja ela é a noiva. Jesus chama a igreja de sua noiva.
Mas quando nós paramos para pensar assim, cara, até os homens ficam meio, né, assim, cara, eu sou a noiva de Cristo, né? O nosso machismo começa a vir à tona, cara. Eu noiva, rapaz, tá me tirando. Mas quando a Bíblia traz a respeito de uma figura específica, ela não está falando que você é uma mulherzinha, homem. Mas ela está falando de uma figura de que o que nós precisamos ter com essa figura, que fala a respeito de paixão. Está falando a respeito de uma entrega, de uma adoração profunda, que é o fato da noiva que está esperando o noivo. E quando fala-se a respeito da figura de Jesus como nosso noivo, fala do que ele espera de nós como a noiva, a igreja como a noiva. Um olhar apaixonado para ele. Um olhar cheio de prazer pela presença do noivo. Será que você tem isso? Você é a noiva do Senhor? Você como igreja é a noiva do Senhor? Você tem paixão, tem prazer pela presença? Ele está te chamando para esse lugar. Mas em outros textos, os escritores trazem a igreja como um exército. Aí os homens já gostam, né? Aí nós cantamos a música, o nosso general é Cristo. E aí a gente se sente macho, né, cara? O general é Cristo. Sou um soldado do Senhor. E de fato nós somos. A igreja é o exército do Senhor. A igreja é o quartel-general. É o lugar onde nós viemos aqui para receber instruções, para que nós possamos estar engajados dentro de uma batalha. Então você é um soldado. Você é um soldado de Cristo. Também na Bíblia você vai encontrar falando que nós somos a igreja, são os embaixadores de Cristo. Isso vai falar a respeito de uma representatividade do reino que ele possui. O que um embaixador faz? O embaixador é aquele que está em outra nação, numa nação estrangeira. E ele é o responsável de representar a sua nação naquele lugar. Então quando a Bíblia fala, olha, vós sois embaixadores de Cristo, está falando, vocês têm uma obrigação de representar o reino do teu Cristo de uma maneira real. A sua vida, aquilo que você fala, o teu idioma, as suas vestes, a sua forma de pensar, precisa ser como de um embaixador de Cristo. Tem que ser como do teu Cristo, teu Rei. E nós vamos olhar então uma infinidade de figuras de linguagens ao qual os escritores eles trazem a respeito da igreja do Senhor Jesus. E entenda que não é uma figura isolada que representa a igreja, mas várias figuras representam em suas funções. Mas nós podemos olhar também uma outra figura ao qual eu quero trabalhar um pouco aqui nessa noite. Ao qual o Senhor fala que nós somos uma família. Nós somos uma família. Em Efésios capítulo 3, versículo 14, diz o seguinte: por esta causa, me ajoelho diante do Pai, de quem toma o nome toda a família nos céus e na terra. O apóstolo Paulo, na sua introdução à sua epístola aos Efésios, ele está fazendo uma declaração a respeito de Deus. E ele está falando então para os crentes que estão em Éfeso. E ele está falando que esse Deus que eles adoram, ele tem uma posição, e é uma posição de Pai. Ele é o nosso Pai. Jesus, em sua oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar ao Pai Nosso que estás nos céus. Jesus, quando ele vem sobre a terra, ele não vem para revelar o Deus, o Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, porque todo judeu já conhecia Deus dessa maneira. Mas Jesus, quando vem, ele vem para revelar o Pai. Deus, ele é o nosso Pai. Deus é nosso Pai. E se ele é o nosso Pai, a igreja é a nossa o quê? Família. E é dentro dessa perspectiva que eu quero trabalhar nessa noite. Nós somos uma igreja de irmãos. Não é assim que nós nos chamamos, amém? Chegamos na igreja, ó, o irmão fulano de tal. O
O irmão fulano de tal não veio na igreja hoje. O irmão fulano de tal estava bravo hoje. Porque nós somos uma igreja de irmãos. Repita comigo, para você ficar acordado. Nós somos uma igreja de irmãos. Então entenda uma coisa, se nós somos família, logo somos irmãos de todos os que nasceram de novo. Amém? Todos aqueles que receberam Cristo sobre a sua vida. Todos aqueles que nasceram de novo, entregaram o seu coração a Jesus, o nosso irmão mais velho. Passa então a se tornar membro dessa família. Então, somos irmãos uns dos outros. Mas você precisa entender uma coisa. Nós somos irmãos dos animados, amém? Tem pessoas animadas aqui que são aquelas mais glória a Deus, somos irmãos dos animados. Porém, você precisa entender também que nós somos irmãos dos desanimados. Nós somos irmãos dos fortes. Aqueles que são superpotências espiritualmente falando. E quando chega no ambiente, Satanás corre na voadora. Mas você precisa entender também que nós somos irmãos dos fracos. Aqueles que estão fracos, aqueles que estão cambaleando, aqueles que estão doloridos, nós somos irmãos deles também. Você precisa entender que nós somos irmãos dos certinhos. Daqueles que têm a sua vida regradinha, os metódicos. Mas você precisa entender que você também é irmão dos erradinhos. Aqueles que vivem pisando na bola. Graças a Deus que na igreja não tem desses. Aqui é só os certinhos. Nós somos irmãos dos saudáveis, mas também somos irmãos dos enfermos. Nós somos irmãos dos duros. Aqueles que está o culto movendo, o céu descendo, gente de um lado babando, gente do lado chorando, gente de um lado gritando, prostrado. E ele é igual aquele texto: 1000 cairão do meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Pessoas que estão aqui, ó. E nós somos irmãos dos quebrantados, desses que eu falei agora. Nós somos irmãos dos egocêntricos, aqueles que olham apenas para si mesmo. Também somos irmãos dos generosos. Somos irmãos. Nós somos irmãos. Uma coisa que você precisa entender, meu querido, meu amado: na igreja não existe perfeição. A igreja não é lugar de pessoas perfeitas. E se um dia você procurar uma igreja, segundo um ditado que tem por aí, se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela, porque você vai estragar essa igreja. A igreja não há perfeição, mas há perdão, aceitação, reconciliação, cuidado e amor. Isso é para ser a igreja. Nós somos uma igreja de irmãos. E para eu falar para você a respeito de sermos uma igreja de irmãos, eu preciso ir para esse texto que eu passei para você no começo, porque vai falar sobre irmãos. O texto de Gênesis 4, versículo 1 ao 9. A palavra do Senhor nos fala: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele.
Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estava lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Onde está o seu irmão Abel? E respondeu ele: não sei. Sou eu responsável pelo meu irmão? Até aqui. Essa história fala a respeito dos dois primeiros filhos de Adão e Eva. Eu não quero me ater muito sobre essa história, né? Onde um irmão mata o outro irmão por causa de um ciúme sobre aquilo que o outro haveria oferecido ao Senhor Deus. Por ter sido rejeitado pelo Senhor a sua oferta que ele havia trazido diante do Senhor. O texto fala que Caim vem e ele leva o seu irmão ao campo e o mata. E algo que Deus mexeu profundamente ao meu coração nesses dias foi justamente a respeito da resposta de Caim ao Senhor, que por sinal eu achei muito ousada. Porque quando Deus ele chega para Caim e fala assim: ei cara, cadê o teu irmão? Cadê teu irmão? E eu fico intrigado com essa resposta, porque ele olha para Deus com a cara de pau. Ele fala: não sei. Sou eu por acaso responsável por meu irmão? Que cara mal educado. Ele foi muito mal educado com Deus aqui. Eu, na minha posição, se fosse Deus, eu tinha acabado com a história ali agora. Quê? Mas ele responde: não, sou eu responsável por meu irmão. O título da minha ministração nessa noite fala a respeito do sangue de Abel. O sangue de Abel. A resposta para essa pergunta de Caim é justamente sim. Você era responsável pelo seu irmão. E essa pergunta me veio muito ao meu coração. Quantas vezes nós não temos dado desculpas a respeito de algumas perguntas que o Senhor tem feito ao nosso coração, principalmente referente àquilo que nós temos que fazer. E meditando nesse texto, eu comecei a verificar algumas versões da palavra sobre essa pergunta somente. A primeira, nessa qual que nós lemos na NVI, na Nova Versão Internacional, Caim responde dessa maneira: sou eu por acaso responsável pelo meu irmão? Na versão da Bíblia Almeida Revisada Impressa Bíblica, a frase está da seguinte forma: sou eu o guarda do meu irmão. Na Almeida Revista Atualizada está assim: sou eu o tutor do meu irmão. Enfim, cada uma dessas é em concordância com a outra. Simplesmente palavras diferentes que vão acentuar algo diferente a respeito da responsabilidade. E dentro desse quadro de irmãos e discipulado, eu quero falar sobre essas três palavras e sobre o que se aplica a nós como igreja hoje. Eu quero dizer para você, meu querido, que hoje se tornará uma chave para a nossa igreja, a respeito daquilo que eu tenho entendido que tem sido uma fraqueza sobre nós e que nós precisamos nos movimentar, respirar e apontar tudo que nós temos em relação a elas. E é sobre o assunto discipulado. Então, até o final do ano, eu quero que tudo que nós formos produzir aqui nessa igreja, como eventos, como liderança, como
seja o que for, nós estaremos apontando para o discipulado. Líderes de jovens, líderes de adolescentes, líderes de mulheres, de homens. Nós falaremos sobre discipulado nessa igreja. E muito mais do que falar, nós precisamos tentar nos envolver, aprender. Você reparou que a nossa igreja cresceu, amém? Ela cresceu. É glória a Deus, mas às vezes nós ficamos quase loucos com tudo isso. Porque juntamente com o crescimento vem problemas. Juntamente com o crescimento, número de pessoas, vem confusões, problemas no relacionamento. Visitantes que estão aqui nessa noite, pessoas que têm cursado escola de membresia, estão pensando em ficar aqui. Quero dizer para você, nossa igreja tem problemas. Tem problemas. Não caia na besteira de você achar que, nossa, que bonito esse culto. A igreja não se resume a um culto. A igreja não se resume a uma performance. A igreja de Jesus se resume a relacionamento, a vivência, a congregar, estar juntos. Então eu já quero te deixar bem claro para você. Vocês que estão cursando a escola de membresia, vocês que estão vindo na igreja, meu irmão, aqui tem problemas. Mas o nosso coração é buscarmos acertar, buscar melhorar naquilo que nós podemos. E para isso eu preciso de vocês. Para isso eu preciso de cada líder, de cada crente que entende o seu papel no reino de Deus. Porque o chamado do Senhor para nós é discipular. Na Nova Versão Internacional, então Caim responde para Deus: sou eu responsável pelo meu irmão? E a resposta é sim. E eu quero falar para você, meu querido, que sim, nós somos responsáveis pelos nossos irmãos. Cada um de nós tem uma responsabilidade no reino de Deus pela vida do outro que está à nossa volta. E você precisa entender que o caminho do discipulado fala a respeito de nós nos responsabilizarmos por isso. Você é responsável por isso. Você é responsável pela grande comissão de Cristo. Pelo mandamento básico para todo cristão: vão a todas as nações, discipulem as nações. Você está numa nação. Você está no meio de um povo que precisa ser cuidado. Você acredita que é sua responsabilidade, ajudar a construir uma igreja saudável? Amém? Se você é cristão, nós cremos que é isso que você tem que fazer. A nossa luta sempre será estabelecer uma igreja saudável. Como eu disse, temos erros, temos falhas, mas isso não desabonifica a igreja do Senhor Jesus. Porque nós estamos tentando trabalhar e produzir uma igreja saudável. Uma geração de cristãos, de filhos de Deus, com o coração apaixonado por Jesus, que vive a sua vida não através de um culto de domingo à noite, mas uma vida na plenitude do Espírito de domingo a domingo, entendendo a sua vocação, entendendo o seu chamado a cumprir. Então nós vemos que Mateus 28, 18 ao 20, Jesus ordena que você faça discípulos. Isso não é uma opção para você. Jesus está falando: vão e façam discípulos. Vão, é um imperativo. Na epístola de Judas, Judas manda que edifiquemos a fé uns dos outros. Não é uma opção, é uma responsabilidade. 1 Pedro 4,10, Pedro o conclama ao uso dos seus dons para servir as pessoas. Qual é o teu dom, meu querido? O que há dentro de você que Deus colocou na sua vida? Existem coisas dentro de você. E entenda que os dons não são limitados apenas a você estar cantando ou pregando aqui à frente. Mas existem pessoas que são marcadas pelos dons de hospitalidade.
Existem pessoas que são marcadas pelos dons de compaixão. Existem pessoas que estão marcadas por diversos dons e muitas vezes está adormecido e o Senhor está chamando, ei, usa aquilo que você tem para servir pessoas. Usa o que você tem. Paulo nos chama a dizer a verdade em amor, a fim de que a igreja amadureça. Então entenda, a primeira coisa a respeito de tudo isso, não é uma opção para você, mas é sua responsabilidade. É sua responsabilidade. Eu quero ler um texto que mexe profundamente ao meu coração e que me dá medo. Ezequiel 3,18. Ele diz assim: quando eu falar ao ímpio, certamente morrerás, se não o advertires e não disseres nada para preveni-lo sobre o seu caminho errado e danoso, a fim de salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá por causa da sua própria malignidade. Contudo, eu exigirei da tua mão o sangue dele, porquanto recebestes a responsabilidade de pregar aquela pessoa. Você entende quão tenebroso é isso? O quão desafiador é isso? Basicamente o Senhor está falando, olha, há pessoas que eu estou te enviando a pregar, há pessoas que eu estou te enviando a falar. Se você não for até elas e essa pessoa morrer no seu pecado, morrer na sua malignidade, o sangue dessa pessoa será cobrado das tuas mãos. E essa noite eu quero te trazer esse senso de responsabilidade. Não é sobre o que você faz aqui dentro. Não é sobre os seus talentos e habilidades que você demonstra aqui. Mas é sobre o desejo de você obedecer o chamado de Cristo. Pastor, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho nenhum chamado. Sim, você tem. Você é chamado a discipular pessoas, a cuidar de pessoas. Mas a segunda frase da outra tradução que nós usamos aqui, Caim, ele pergunta: sou eu por acaso o guarda do meu irmão? Um guarda profissional cuja função é vigiar determinado local, defendê-lo de atos de terceiro que possam vir e causar algum tipo de prejuízo. Um vigia, um sentinela. E olhando para isso, eu vejo que o caminho do discipulado é o caminho do cuidado, é o caminho da paternidade. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 ao 7, fala assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração, tu ensinarás com diligência a teus filhos, e falarás a respeito delas quando te sentares em tua casa, quando caminhares, quando te deitares e quando te levantares. Deuteronômio está falando sobre a nossa responsabilidade de ensinar os nossos filhos carnais o caminho do Senhor. E isso é tão profundo que ele não está falando, olha, é na escola dominical ou é na igreja e seus filhos têm que aprender a respeito da palavra, mas está falando, não. Ensine com diligência os seus filhos o caminho do Senhor. Meu irmão, não tem essa não, esperar ele crescer para ele decidir. Meu irmão, não é isso não. Se você esperar teu filho crescer para decidir o caminho que ele quiser, você vai se arrepender. Lá na frente você vai se arrepender. Mas aqui está falando, olha, ensina, tu as ensinarás com diligência. Em outras versões fala que você inculcará na cabeça dos teus filhos a palavra. Inculcar. Enfia na cabeça a palavra. Ai, pastor, isso é politicamente incorreto. Deixa ele crescer, ele vai saber o que ele quer, meu irmão. E ele fala aqui, olha, você vai ensinar eles. Vai falar
a respeito delas, das palavras. Aonde? Quando te assentares na tua casa, quando você caminhar, quando você se deitar, quando você se levantar. Mas como isso, cara? Eu vou pregar andando? Vou pregar dormindo? Vou pregar me levantando? Há um princípio muito valoroso aqui nesse texto. Ele está falando a respeito do ensino através do exemplo. Quando você caminha, teu filho está olhando. Todo momento seu filho está olhando para você. Mas eu quero ir em um lugar mais profundo disso. Sabemos, e talvez você pode estar falando, poxa, mas eu não tenho nem filho ainda, pastor, então essa palavra não é para mim. Não, é para você. Porque há uma geração de filhos espirituais que o Senhor deseja gerar através de você. Há pessoas que o Senhor quer entregar na sua mão. E como que você vai ensinar? Quando você estiver sentado na sua casa, quando você estiver andando no caminho, quando você for dormir, quando você se levantar, a sua vida ensinará essas pessoas. Discipulado fala de cuidado. Fala de cuidado. Ontem ou antes de ontem, eu conversava com a minha filha sobre os papéis do homem e os papéis da mulher dentro de casa e os papéis dos filhos. Nós íamos no carro conversando e eu falei para ela, filha, se por acaso um dia você estiver em casa, nós estivermos em casa e você escutar um barulho de um ladrão entrando dentro de casa, você corre para quem? Ela falou para mim, pai, para você. Eu vou atrás de você, vou procurar você. E eu falei, por quê? Ela falou, porque o Senhor protege. O papel do homem, o papel do pai é proteção. Nós falamos muito isso na confraria, né? Se um ladrão entrar na sua casa, o que você vai fazer? Opção 1, orar por ele. Opção 2, vai gritar para tua mulher. Opção 3, voadora com os 2 pés no peito. Pastor, eu sou crente, vou bater no bandido. É você mesmo que é o primeiro que tem que levar um tiro se for necessário. Porque esse é o papel de um pai. Esse é o papel de um homem. Então estou respaldando a sua decisão, meu irmão, tá? Chegar lá no céu, o pastor que falou lá, ó, podia quebrar na pancada. Porque é papel de homem proteger. Isso se abrange ao ministério de discipulado, cuidado. Nós somos chamados a dar proteção sobre aqueles que Deus nos entregou nas nossas mãos. A tal ponto, Mateus 18, versículo 15, fala assim, olha, se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, converse sobre a falta que ele cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhaste o irmão. O relacionamento discipulado fala de correção. O relacionamento de discipulado, de irmandade, é você chegar para a pessoa e falar, cara, isso está errado, você está no caminho errado. Por quê? Porque você é melhor? Não, porque você cuida. É um relacionamento de cuidado. Tito capítulo 1, versículo 13 fala assim, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Discipulado fala de repreensão, de cuidado. Amém? Em último lugar, o texto, a tradução fala, olha, sou eu por acaso, Senhor, tutor do meu irmão. O que é um tutor? É um indivíduo que exerce uma tutela. Aquele que ampara, protege, defende. É aquele que ensina. 2 Timóteo 2,2 fala assim, o que ouviste de mim diante de muitas testemunhas, transmite a homens fiéis,
e capacitados a fim de que possam igualmente discipular a outros. Isso eu olho que o caminho do discipulado é o caminho da maturidade. O caminho do discipulado é o caminho para a maturidade. Como eu sei que eu sou maduro? É quando eu estou pronto para cuidar de outro. Quando eu estou pronto para cuidar de outra pessoa, significa que você entrou no caminho de maturidade. Você entrou no caminho de maturidade. Paulo está falando aqui para o seu filho Timóteo, dizendo: olha, Timóteo, eu caminhei com você, eu te ensinei, você viu a minha vida, agora tudo isso que você recebeu de mim, eu quero que você transmite a homens fiéis. Então, Paulo discipulava Timóteo. E o desejo de Paulo é que Timóteo discipulasse aos homens fiéis. E continua dizendo: e capacitados a fim de que possam igualmente discipular a outros. Ou seja, o caminho do discipulado é um caminho progressivo. Sabe por que você está aqui hoje? Sabe por que estamos aqui reunidos no nome de Jesus? Porque um dia, um homem chamado Jesus, o Filho de Deus, ele desceu sobre a terra e ele entendeu uma estratégia que ele deveria estabelecer no mundo, que iria mudar o mundo de uma maneira geral. Sabe qual foi essa estratégia? Discipulado. Sabe com que Jesus gastou mais tempo na sua vida? Não foi com milagres, não foi com ensinos públicos, mas foi caminhando com pessoas, com 12 pessoas. E esses 12 pessoas que talvez eu e você passaríamos de longe para não escolher eles. Pessoas difíceis, pessoas improváveis, Jesus ele pega e chama eles. E através de 12 homens, por causa de 12 homens que entenderam o princípio do discipulado, eles discipularam outros, que discipularam outros, que discipularam outros. E hoje eu e você estamos aqui, resultado do discipulado lá de trás. E a minha pergunta para você é: vai acabar em você, cara? Esse processo vai acabar em você, ou você se tornará participante do plano original do Senhor? O caminho do discipulado é um caminho para a maturidade, porque de fato, meus irmãos, eu particularmente, eu fico muito cansado com a imaturidade da igreja. Eu fico muito cansado, desgastado. Todo pastor se desgasta com a imaturidade da igreja. E o que é imaturidade? Probleminhas pífios. Birras. Pessoas que não olham na cara um do outro. Pessoas que não amam os outros. Fofocas. Tudo isso que as epístolas de Paulo fala: olha, não dê vazão à fofoca, não se ire, trate os mais velhos com respeito. Coisas que são básicas no relacionamento humano, mas que são necessários para que uma igreja se estabilize, se estabeleça. Isso é reino de Deus, meu irmão. E quando falamos de discipulado, é esse caminho para a maturidade, é você resolver as suas fraquezas, é você lutar com elas. Eu tenho muitas, e eu preciso dia após dia matar o velho homem em mim e resolver coisa por coisa. Sou perfeito? Estou bem longe, cara, estou bem longe disso. E o caminho do discipulado te leva ao ensino. Discipular é ensinar. É ensinarmos com palavras. Ensinamos todas as palavras transmitidas por Jesus, seus discípulos, aqueles que estão conosco. Num contexto interpessoal de irmãos, o ensino ocorre quando as pessoas aprendem a manter entre si conversas espirituais significativas.
É uma coisa que eu quero aqui abrir um parênteses. Quais têm sido os conteúdos das nossas conversas? Quando estamos em rodas de amigos ou rodas qualquer outra aí. Entenda que não há problema de conversarmos sobre futebol, ou as mulheres sobre a escola dos filhos. Mas também há uma necessidade, meu irmão, de você também um dia parar e falar assim: cara, você viu que o pastor pregou domingo? Ou você viu que o irmão ministrou no GDA? O que tem ocupado a maior parte das nossas conversações? Palavra? Ou o entretenimento? Ou a murmuração, como o Anderson falou aqui? Ou fofoca, seja o que for. Se o discipulado vem para o ensino, então há uma necessidade de você falar, de você ensinar as pessoas através das palavras. Mas discipulado também entenda que é correção. Discipular exige que aprendamos a advertir alguém a respeito das escolhas que ela faz. As pessoas, elas crescem quando são corrigidas, e se elas aceitam, e a Bíblia fala: amem a correção. Amem a correção. Quando nós amamos a correção e caminhamos num discipulado verdadeiro, abrindo a nossa vida para outra pessoa cuidar de nós, nós amadurecemos. Parte de ser cristão é reconhecer que o pecado nos engana. E precisamos de que outros crentes nos ajudem a enxergar o que não conseguimos ver a respeito de nós mesmos. Você já ouviu falar da janela de Johari? É uma janela, na psicologia eles usam, falando sobre alguns pontos. E um desses pontos fala a respeito do eu cego. O que é o eu cego? É aquilo que eu não consigo ver, mas as pessoas conseguem ver. Existem coisas na sua vida, meu irmão, que você não vai conseguir identificar. Porém, as pessoas que estão à sua volta conseguem enxergar claramente. E aí há uma necessidade do discipulado. Porque talvez o teu líder, o teu discipulador será aquele que vai falar: cara, é isso aqui. É isso aqui. Discipulado você serve de modelo, é a sua vida, como você vive. Entenda que discipulado é transferência de vida. Não é apenas palavra, mas é a sua vida em si que marca a vida do seu discípulo. É a maneira que você age, é a maneira que você responde. Discipulado é humildade. É entender que da mesma maneira que você abençoa a vida do seu discípulo através da transferência do caráter de Cristo que há em você sobre ele, ele também está te ajudando a crescer. Ele também está te ensinando que a força não está em você, reconhecendo as suas fraquezas. Em último lugar, discipulado é você conduzir alguém ao céu. Entenda que ser humano significa ser discípulo. Deus, ele não apresentou a Adão e Eva a escolha entre discipulado e a interdependência, mas entre segui-lo e seguir a Satanás. Não existe outro. A desobediência de Adão e Eva não é para que ele vivesse em interdependência, mas sim, a partir daquele momento, ele se tornou discípulo de Satanás. Mas irmãos, há muitas coisas que nós poderíamos falar de discipulado, mas dessa noite, algo que eu queria que o Senhor trouxesse ao nosso coração. Como eu disse, discipulado é um caminho para a maturidade. Maturidade não tem a ver com tanto de tempo de igreja que você tem. Você pode ter 40 anos de crente, 50 anos de crente, e ainda ser um menino na fé, uma criança espiritual. O Senhor nos chama a andar em maturidade. Maturidade é você andar de acordo com a sua idade, com aquilo que o Senhor te deu. E a minha oração, meus queridos, no nome de Jesus, é que esse tempo a igreja se desperte para isso. Eu falava com alguém ontem ou hoje, não lembro. Eu prefiro 1000 vezes
Alguém que entenda que precisa cuidar de alguém e gaste a sua vida nisso, cuidando de alguém, do que propriamente dito um líder de ministério. Agora, um líder de ministério que cuida de alguém, aí se torna muito melhor. Eu queria orar por você nessa noite.